Olá pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Especialista de hoje. Um café com o especialista mais do que especial. Hoje eu vou receber aqui no Café com o Especialista o nosso ex-aluno e grande concurseiro aí, meu amigo Robson Gomes. Vou aguardar ele mandar o pedido aí para participar conosco. Daqui a pouco ele vai entrar junto com a gente aqui. E faremos um café com o especialista bastante especial, fazendo um bate-papo com ele, para que ele conte um pouquinho para vocês da trajetória dele, de onde ele vem, para onde ele está indo, e isso é sempre importante. Olá, meu amigo, Bom dia Luiz, bom dia a todos. meu Tudo bem? amigo Robson, tudo Tudo bem, bem. querido? Sempre bom te Igualmente, professor. encontrar, Robson. Primeiramente, obrigado aí por ter aceito o nosso convite para que a gente bata um papo, para que a gente converse um pouquinho aqui também com os nossos seguidores. Antes de mais nada, Robson, se apresenta, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história. Hoje quem vai falar no Café com o Especialista é você e não eu. Então, por favor, conta um pouquinho da tua história até o dia de hoje Perfeito. aí. Satisfação poder contar um pouco sobre minha trajetória até aqui. É uma responsabilidade ouvir que hoje no Café com o Especialista, que eu procuro estar sempre assistindo, quem fala sou eu, né? Mas vamos lá. É, Tudo começou, Luiz, na SUAN, né? Na Uniswan, no curso de fisioterapia que eu tive a alegria de escolher e hoje eu percebo que escolhi certo. E me formei em 2010. E assim, eu não fiquei dedicado totalmente à fisioterapia assim que eu me formei, né? Apesar de não parecer, eu trabalhava muito com o mundo fitness, praticava musculação e quando eu terminei a faculdade, eu abri uma loja de suplementos e fiquei vivendo disso paralelo um pouco à fisioterapia. Trabalhei em clínicas que atendiam com plano de saúde, né? E trabalhei com pilates também, mas nunca dediquei totalmente à fisioterapia, nunca vivi da fisioterapia, né? E até que em 2018 minha filha nasceu. E aí eu tomei a decisão de viver de fisioterapia, né? E para isso, nada melhor do que, na minha visão, e acredito que na sua visão e de todos que estão aqui, um concurso público, né? Para te dar a estabilidade e você poder planejar, projetar, talvez até inicialmente ganhando menos do que eu ganhava com loja, como comerciante, loja de suplementos, mas ainda assim podendo planejar, né, as coisas, podendo ter férias, né, que foi uma das coisas que me motivou também, que daqui a pouco minha filha está estudando, está de férias e eu tinha que trabalhar, não poderia tirar férias com ela. Então, falei, vou dar um passo, né, financeiramente para trás e vou continuar batalhando para um dia dar esse passo, ter sucesso, né, com relação à vida de concurseiro. Então, em 2018, eu comecei a estudar, né? Saí do Rio de Janeiro, vim para Resende, onde eu estou agora, e vim sem emprego, né? E tinha um concurso em vista, que era o de Itatiaia. E aí, nesse concurso, só tinha uma vaga, né? E eu tinha um mês só para estudar. Nunca havia estudado para concurso público na vida. Já havia feito as provas, mas sem estudar. E aí, nesse concurso de Itatiaia, só uma vaga, um mês, eu falei, cara, tem que estudar e tem que pegar essa vaga porque eu não tenho emprego aqui. Tenho uma filha de poucos meses, não tenho emprego e me mudei para cá. Ou seja, se eu não conseguir passar para esse concurso, eu não vou nem conseguir me manter aqui, que meu projeto era me manter em Resende para ser um pouco da violência do Rio de Janeiro, ali onde eu morava, em frente ao Norte Shopping. E
aí eu me enclausurei 10 horas por dia, Luiz. É, estudei todos os dias aí desses 30 dias, por no mínimo 8 horas, mas tinham dias que chegava a 12 horas de estudo. E aí aconteceu a prova. Eu saí da prova desesperado, desolado, achando que tinha ido muito mal, né? Apesar de ter estudado bastante, um mês só, eu achava que não era o suficiente. Quando a gente chega naquele ambiente de prova lá, uma sala inteira de fisioterapeutas, a outra sala também, um ambiente todo de pessoas que você julga muito mais preparado que você, né? E eu falei, não foi dessa vez, mas consegui um emprego aqui. Antes de sair o resultado, né, final lá, a classificação, eu já havia conseguido um emprego que não pagava minhas contas, né? Mas eu, como eu era comerciante, eu vim para cá com um fundinho de reserva e dava para eu me manter por um curto período, de alguns meses. E aí, nesse emprego que não pagava nem um terço das minhas contas, uma filha pequena, aluguel e tudo mais, nesse emprego lá, eu atendendo com RPG, eu abri lá o resultado e eu fiquei em terceiro lugar no concurso de Itatiaia e aquilo me deu uma explosão de esperança. Sim, A gente sente que é capaz, né, Robson? A gente entende que, caramba, isso é para mim, a primeira isso é sensação foi possível, né? essa. Eu comecei a pensar assim, caramba, eu só tive um mês, então isso significa que o pessoal vai lá e se inscreve na prova, faz a prova, mas nem todos estão realmente debruçados para conseguir aquele objetivo. Tem gente que está, lógico, teve lá, eu fiquei em terceiro, lógico, o primeiro, o segundo estava, o quarto, o quinto, talvez até o décimo segundo também estavam, mas daquele universo de não sei quantos centenas de inscritos, não são todos que realmente debruçam para conseguir aquele objetivo. Assim como eu já fui um desses também, ao longo desses 10 anos de formado, né? Eu fiz muitos concursos sem estudar. Na tentativa, vou lá tentar, vou lá fazer. Né? Isso acontece muito. E eu percebi quando eu fiquei em terceiro lugar em Itatiaia que isso realmente acontece, né? E aí aquilo me motivou para continuar e não parar mais, né? De 2018 para cá, eu já fiz uns 15 ou 16 concursos e sempre mantendo uma metodologia que depois eu parei, né? 2018 eu estudei 10, 12 horas, 8 horas, e depois disso, alguns meses depois, poucos meses depois, eu falei, não, vou estudar 2 horas por dia, mas tem que ser 2 horas todos os dias. Não tem essa de feriado, viagem, churrasco de família. é, não tem desculpa. Tem que ser 2 horas todos os dias. Pelo menos 2 horas. Na verdade, Luiz, pelo menos 1 hora, tá? A minha meta é baixa para no dia seguinte não ter frustração, né? E eu acredito que se tiver a frustração de não ter conseguido, eu vou pensar assim no dia seguinte: eu não consegui ontem, então hoje eu já não vou nem estudar. Então, por medo de, não, de passar por essa frustração, eu botei uma meta baixa de 1 hora. Eu sempre consigo mais que isso, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. Mas meu compromisso é com 1 hora diária, entendeu? E aí de lá para cá, Você eu venho evita, fazendo isso. você Hã? evita o efeito gangorra, né? Você evita o efeito gangorra, você mantém o teu cérebro constantemente estimulado. Isso é tudo que a gente recomenda, defende. Você tem que ter contato com conteúdo todos os dias, mesmo que um pouco, e mesmo dando o seu jeito para que isso aconteça. Depois desse concurso, Robson, como é que foram os desdobramentos futuros, né? Quais foram os outros concursos que você fez e como é que a coisa foi Então, acontecendo? depois desse concurso de Itatiaia, eu fiz Piraí, Vassouras, Miguel Pereira. Todas as provas que eu via que estavam abrindo oportunidade, eu me inscrevia. Eu fui para Peruíbe, São Paulo, dirigindo para fazer prova, Minas Gerais, porque no início também uma das minhas estratégias era essa. Não que tenha mudado, mas eu já não vou para longe fazer prova, né? Só se for um concurso muito bom que vale a pena eu me mudar de onde eu estou gostando de morar para morar lá, né? Ainda não apareceu esse concurso específico. Mas a minha estratégia é fazer prova. Então, eu me inscrevia para tudo quanto é concurso, tudo quanto é município, e fiz bastante prova. Então, ao longo de 2018 para cá, foram mais de 15, com certeza. Né? Tenho certeza que mais de 15, mas confesso que já perdi as contas.
E fazer prova, para mim, é o treino, não, é o jogo da verdade, né? Porque assim, a gente estuda bastante, mas o que te avalia, na verdade, eu não acredito nem que seja somente o simulado. O simulado é ótimo, mas o sentar, fazer prova, conferir gabarito no dia seguinte é o que te dá prepara teu psicológico, né? Para uma prova que vai ser aquela prova da tua vida. Então, aquelas outras não deixa de ser um treino, mas um treino real, né? É um ensaio geral, na verdade. Entendeu? Então, assim, vem fazendo prova, é, teve agora esse período da pandemia que teve uma pausa grande de provas aí. Eu me inscrevi até para a prova da Polícia Civil. Fiz prova da Polícia Civil só para fazer prova, entendeu? Só para sentar e fazer prova. E Então, Maricá, Niterói, depois, como é que então, as eu coisas fiz o aconteceram? concurso da Fundação Estatal de Saúde em Niterói e eu queria muito esse concurso, né? Queria muito passar para ele. Também foi um concurso que foi aberto em 2019 e com a pandemia ele foi sendo adiado, né? E até que aconteceu o concurso, eu nunca deixei de me preparar, ainda mais quando tinha prova. Eu até aperto um pouquinho em época de prova, eu não me cobro só 1 hora nem 2 horas, não. Eu aperto um pouquinho mais, vou 3 horas, também não vou muito além, não. Me dedico um pouco mais aí, mas não muito além. E aí aconteceu a prova de Niterói, um concurso que a própria empresa estava divulgando, né, que é uma empresa pública, a Fundação Estatal, estava divulgando que estava vindo gente de outros estados para fazer essa prova. E aí eu conversava com os colegas, eu vou fazer essa prova, não vou com a intenção, eu quero fazer mais uma prova. Sempre fui com isso na cabeça. É porque aí já tem. Você já tinha tranquilidade de ter um, né? Você já Isso, tinha um isso, isso, certo ali e dá uma tranquilidade para isso muda você tirar outros sonhos do absolutamente papel, tudo, né? Luiz. Quando você já tem um, você vai fazer a prova sabendo o que vier agora é para melhorar, porque um eu já tenho, já consigo me planejar, né? E aí eu fui bem mais tranquilo fazer a prova, um concurso que eu considerei disputado, porque eram 270 e poucas vagas, vaga não, candidatos para uma vaga, e de fato uma vaga só, porque não chamou além, né? Era uma para PCD, uma para negros e outra para ampla concorrência. Então eu tinha que pegar a de ampla concorrência, né? E consegui. Eu fiquei impressionado quando aconteceu, quando peguei o resultado, né? Dado um concurso que era muito disputado e eu me vi lá em primeiro lugar, aquilo me motivou mais. Aí foi o primeiro concurso que eu fiquei em primeiro lugar. Já tinha feito concurso que fiquei em segundo, terceiro, sexto, mas primeiro lugar ainda não havia conseguido. E aquilo foi para mim, nossa, o prêmio da guerra. O prêmio da guerra. E, e muito bacana, né? Porque as pessoas dizem, pô, concurso de uma vaga, não dá para passar. Você só precisa de uma vaga, Exato. né? Você não ocupa duas. É Você só verdade, é precisa de uma, verdade. né? Depois desse concurso, eu não sei exatamente se depois ou antes, teve a prova de Maricá. Maricá não é prefeitura, foi concurso pela banca INCP, um concurso também que muita gente bacana, né? Porque também teve uma análise de currículo aí, não foi prova e análise de currículo. Então, o pessoal lá da UERJ, da UFRJ, que assim, tem em alta, né? A galera que eu sei que é uma universidade que cobra muito dos graduandos, né? E eu falei, cara, vou disputar com essa galera aí, mas vou lá, né? Vamos ver. E aí a galera entregando mestrado, a galera entregando doutorado, tinha gente entregando doutorado em Maricá, né? Porque é um plantão de 24 horas com salário relativamente legal, né? Então muita gente boa também queria esse concurso, né? E eu fiquei lá entre os caras e fiquei em segundo lugar com a nota do primeiro. Então, no critério de desempate, a colega lá da UFRJ ganhou um título a mais que eu na nota da prova com a mesma sensacional. nota, mas no título ela ficou lá em primeiro. Para mim estava ótimo. Aquilo ali para mim já representou um primeiro lugar e já guardei no coração também mais esse prêmio aí da guerra. E como é que foi se preparar para o Então, concurso da com- UERJ? eu vou, assim, o Conta um concurso pouquinho da para UERJ, gente. Luiz, foi o concurso assim, mais elevado que eu tive a oportunidade de fazer. Ainda não apareceu outro de lá para cá, de 18 para cá, né? Ainda não apareceu, não havia aparecido um. E fui para esse concurso com o mesmo pensamento. Vou fazer essa prova,
eu não. E você vai ser chamado. Você foi aprovado, com certeza absoluta você vai ser chamado pela tua posição. Você ficou bem. Você vai ser chamado, É com certeza, nas bacana, exigências Luiz, do é concurso legal aí. ouvir isso. Mas assim, esse concurso tinha muitos assuntos que eu não via, né? E assuntos que eu não passei a ver, sinceramente, eu não passei a ver a parte de legislação específica do município, ainda não, eu não havia aberto esse leque. E é uma coisa que é um projeto meu, é abrir o leque para concursos maiores. Eu não havia aberto ainda, eu estudava mesmo para concurso de prefeitura, com o objetivo de aproximar duas matrículas, de de deixar de viajar, né? Porque eu moro em Resende, mas eu trabalho em Niterói. Então, uma vez na semana eu tenho que fazer essa viagem. Eu tenho casa no Rio, isso me facilita, eu não fico indo e voltando. Eu faço a viagem uma vez na semana, né? Mas o objetivo era aproximar duas matrículas. E quando veio esse concurso da UERJ, eu ainda não havia, como ainda não conseguia, apesar de tantas aprovações, eu ainda não conseguia aproximar duas matrículas. E fui fazer essa prova, e essa prova também foi um outro termômetro, né? Bacana para mim, porque apesar de não ter, como eu te falei, estudado o edital inteiro, né? Porque tem coisas que eu não vi e não parei para ver para essa prova, como legislação, e só um adendo, a questão de você fazer prova realmente ela te prepara muito, ela te deixa muito preparado para outras provas, né? Legislação, por exemplo, eu não estudei e tive a sorte e um pouco de experiência também, não só sorte de gabaritar a parte de legislação da UERJ. Então fui bem nessa prova. Português eu sempre estudo, errei uma, né, que é aquela fatídica de foi aquela da equidade, né? A gente E, na minha é, visão, deveriam ter também anulado essa considero questão. dessa forma. Então, assim, essa prova foi um termômetro porque, apesar de eu fiquei bem colocado, mas a certeza, porque eu não tinha experiência com prova, né, um pouco mais elevada, eu superestimei. Eu terminei a prova e na hora de revisar, isso está no jogo. Não é uma desculpa de jeito nenhum, mérito de quem não fez isso e ficou na minha frente. Mas eu fiz, talvez não tanta experiência, não tanta vivência com prova, superestimei a prova e desmarquei exatamente três questões específicas que estavam certas. E uma delas, o senhor comentou, que era com relação ao sistema vestibular, olho aberto, olho fechado, que a gente vê no material que a gente estuda, que olho aberto é uma coisa, olho fechado é outra. Falei, não, não é possível que essa prova está cobrando isso. Não é essa a resposta, é essa. Depois tiveram mais duas que eu também desmarquei, que talvez, talvez não, se eu não tivesse perdido esses 6 pontos, eu estaria bem lá na frente, sei lá, 15º, alguma coisa assim. Mas dentro de mim ficou a certeza de que eu estou competitivo também para essas provas, entendeu? Não, esse concurso da UERJ, Robson, eu acho que depois do concurso da Polícia Militar de 2010, foi o concurso de maior concorrência. A relação candidato-vaga foi quase 100 por vaga. Era um concurso realmente muito, muito concorrido, um nível de complexidade alto, uma prova de sarrafo lá em cima. E você foi muito bem. Só para você ter um feedback, Robson, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu conheço vários professores que fizeram a prova. Vários. Vários. Não é um ou dois, não. Eu não conheço nenhum que está na tua frente no concurso. Que foram pessoas que foram seus professores. Ou são Sim. professores de outras instituições. Por que isso acontece? Porque você começou a tua fala aqui no Café com o Especialista dizendo: eu sempre acho que a outra pessoa, eu achava que a outra pessoa era mais capaz do que eu. Na verdade, concurso público não é só o que você julga que o outro sabe, né? É o quanto você quer aquilo. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento numa área, mas é um conhecimento muito específico na área. Não, para o concurso, você tem um conjunto de skills. Você precisa de conhecimento técnico, mas você precisa de habilidade, você precisa de gestão do tempo, você precisa de outras frentes, você precisa de um cérebro eficiente. E isso tem muita relação com o estímulo constante do cérebro. E eu queria te perguntar isso, Robson. Como é que hoje, trabalhando em Resende, em Itatiaia, que é um lugar maravilhoso, inclusive, como é que em Itatiaia e em Niterói
trabalhando aí Maricá, provavelmente 54 horas, 48 horas. Como é que você consegue fazer hoje para e se Maricá manter também, estudando, Luiz. Robson? Como eu te falei, né, um dos concursos aí que eu julguei bem disputado, que foi Maricá, o pessoal da UFRJ colocando lá currículo, né, colocando título, né, para pegar essa vaga, eu também estou lá. Peguei esse plantão de 24 horas. Então, eu tenho Então três você está vínculos. Um trabalhando em é empresa três. privada, então não tem problema, né? O outro é empresa pública e o outro é estatutário, né? E, é, Sensacional. então, Sensacional, Robson. Luiz, Luiz, Sensacional, assim, cara. Sensacional. eu brinco assim com os colegas, olha, primeira pergunta que você tem que se fazer, quando você se propor a começar a fazer provas com objetivos de aprovação, é se você quer, se você realmente quer. E a segunda pergunta é o quanto você quer, né? Porque se você quiser pouco, você não vai mergulhar totalmente na piscina, e tem que ficar mergulhado, né? E de compromisso, mesmo que esse compromisso seja 1 hora por dia, né? Então, assim, esses três vínculos, eles não me atrapalham em absolutamente nada, porque a desculpa que eu arrumo é para estudar, não para não estudar. Porque desculpa para não estudar tem um monte. Ah, como eu falei no início, tem churrasco, tem uma viagem, tem um óbito na família. Vou nesse extremo, da alegria à tristeza. Então, assim, como eu viajo para o Rio, eu tenho 2 horas de viagem para estudar. Hoje em dia, a tecnologia ela me permite isso. Eu não posso abrir um PDF na estrada dirigindo e estudar, nem posso abrir um livro e estudar, mas eu posso colocar uma aula no celular e ficar ouvindo, né? Então, assim, eu não escuto música. Eu não escuto música, eu escuto aula, entendeu? Tem uma viagem para Sensacional. fazer para o Nordeste com a família. Eu preciso abdicar daquilo? Não, mas eu preciso me sacrificar. Qual é o sacrifício? Ah, a gente viajou, foi para a praia no dia de passeio e tudo mais. À noite no hotel eu vou estudar minha 1 hora e meia, 2 horas ali. Eu levo meu computador para isso. A tecnologia permite que eu não fique sem estudar. No plantão, a mesma coisa. O plantão, por mais tenebroso que seja, tem um momento que você vai lá e você pode fazer um repouso, um descanso, né? Todo mundo tem isso. Se você faz plantão, sabe disso. Por pior que seja o plantão, com mais movimentado, você tem aquele momento que você dá aquela respirada. E é o meu momento de 1 hora e meia, 2 horas de pegar no assunto. A parte, a parte, Robson, tem uma aluna aqui, uma pessoa, Nara Min, ela está perguntando se você estuda por algum eu curso estudo específico. pelo seu preparatório que, assim, eu ia chegar nesse ponto. Eu estudava por outros materiais, né, e eu fiquei competitivo, fazendo um bate-staca aí nesses materiais, mas o time que você colocou aí, não é demagogia, é a pura verdade. O time que você colocou nesse preparatório, o Jean Aquino, por exemplo, eu estudava português com outros professores que me deixaram legais. Mas eu sinto um refino absurdo no meu preparatório agora para português. Já que não é um monstro com a didática dele, é impressionante, ele repete sem você falar, nossa, já está falando de novo sobre isso. Parece que ele está falando pela primeira vez, mas ele já falou quatro. Né? E é o método dele de fazer você não esquecer aquilo. E na hora da prova você vai lembrar dele falando. Sérgio Neme, você. Então, assim, é um material que eu não vejo mais outro material. Depois que eu conheci, eu não abro mais outro material, sinceramente. A professora de SUS, que eu estou sempre vendo SUS, não pego mais outro material. É ela que eu escuto, que eu vou, viajo ouvindo, que eu volto ouvindo. Não, a Nossa, Ana Carolina, fantástica, a Ana Carolina te fantástica. E a motivando, galera cara. toda. Assim, até agora não vi ninguém que não tenha uma didática que eu julgo excepcional. Então é Robson, esse o material. você está morando, é, Uhum. você tá morando em Resende, né? Eu te aconselho, cara, você que está se mantendo em concurso, dá uma olhada nesse concurso da IPCMG, do Instituto de Previdência Social do Estado de Minas, que ele começa a inscrição agora dia 17 de abril. Tá? É um concurso muito bacana, com a tua formação, com a tua experiência. É um concurso muito nichado. Português, SUS. A única coisa que você vai ter que estudar além é o estatuto lá do servidor de Minas, que é bom, porque você vai conhecer os teus direitos e
o que você vai ter de benefício, então isso também vai te motivar a estudar, e concursos e questões específicas de respiratório e UTI. Você está quase na fronteira aí, né, na tríplice fronteira, então eu acho bastante possível, dependendo do local que você for trabalhar, em Minas, por que não? De repente você vai estar mais perto daí do que de Maricá, por exemplo, do que de Niterói. Então, acho que você deveria olhar para esse concurso. Você tem todos os concursos que você está fazendo, absolutamente todos. Concurso do Crefito, você também performou bem pra caramba. Na UERJ você vai ser chamado em algum momento, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser chamado, até pelo número de contratos que lá existem, que ainda não substituíram nenhum, e já chamaram 10 pessoas para o concurso, eram 6 vagas. É a tradição da UERJ, eles vão chamar muito mais. Eu acredito que pelo menos aí até o 100º vai ser chamado ao longo desse processo. Então acho que você deveria olhar para esse concurso, e depois vai ter um outro que também vai acontecer em Minas, que é o concurso da FEMIG. Esse é o concurso mais esperado de Minas Gerais, é um concursaço. Já tem banca definida da Fundação Getúlio Vargas, com perfil de concurso muito semelhante a esse da IPCMG, com português, conteúdo específico de UTI e a área de legislação. Então, olhe para isso com carinho, que você está morando perto, e isso vai te botar numa posição bastante Sem dúvida, estratégica. Luiz. E aí eu estou vendo que você está falando bastante sobre esse concurso, e com certeza eu estou aguardando a inscrição e farei. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que você comentou do plantão, né? Que você está sempre tem um momento de descanso, mas o quanto o plantão te ensina, Robson? O quanto você usa o que acontece ali no dia a dia do plantão para te ajudar com aprendizagem significativa, consolidar aquilo que você está estudando, indo para o trabalho, É muito voltando para o bom, trabalho. Luiz, assim, porque em Maricá eu tenho a oportunidade, apesar de eu trabalhar no trauma PED, NEL, né, esse hospital ele tem um hospital que tem uma unidade de terapia intensiva, tem um CTI, e eu posso ir lá para cima e no momento de tranquilidade lá embaixo, deixo o telefone sempre ligado, aviso o pessoal, ó, se precisar me chama, me liga que eu desço correndo. Mas estou lá com os colegas olhando os pacientes, né, que estão entubados, e pegando dicas, e pessoas que trabalham há muito tempo também, já naquele ambiente, né, há 20 anos naquele ambiente, pessoas até bem mais velhas, e na troca, né, é muito bacana, Luiz, porque assim, quando eles começam a me passar o dia a dia, as questões da ventilação, as mobilizações, os ajustes na máquina, eu percebo que não é só, eu não estou só recebendo, eu posso passar coisas para eles a partir quando eu comecei a assistir às aulas do preparatório, e coisas que eles falam, nossa, eu não sabia disso. E aí o negócio fica bacana porque realmente é uma troca. Eles me passam o dia a dia, me passam coisas até que realmente são novas, mas eu posso passar para ele coisas também que eu vejo no preparatório. Então, me motiva muito poder subir e trocar, não só aprender, né? Antes do preparatório, eu só iria aprender. Agora, com esse preparatório, eu posso trocar. E é muito bacana isso. Então, eu uso o plantão, estou usando o plantão para não só estudar a parte teórica, mas para ter uma vivência lá na prática, né, da terapia intensiva, e poder trocar com os colegas. Isso para mim nossa, só isso aí, Luiz, né, é o que eu falo para minha esposa. Só isso valeu cada centavo do investimento no preparatório. De eu saber de eu sentir e ver na prática que eu posso trocar com um colega que trabalha há anos com isso. E eu nunca trabalhei, na verdade. Então, assim, é uma teoria que é um preparatório para concurso, mas, como você fala sempre, você dá uma outra. Você não dá a vivência só do concurso ali. Você dá uma outra visão, uma outra perspectiva, que é para a prática na vida ali do profissional. Entendeu? Então, para mim, é excelente. A gente fala, né? Se o treinamento é difícil, o combate é fácil. Se você leva o aluno a uma reflexão mais ampla. Quando alguém me pergunta assim, você tem um cursinho preparatório? Eu falo, não, não tem cursinho preparatório. Cursinho preparatório você vai encontrar na internet aos montes aí.
Você vai encontrar, vai entrar numa jornada para transformar a tua vida profissional. E no final das contas, isso vai te levar para aprovação. Porque o que leva você à aprovação é uma mudança de perfil. É uma mudança da maneira como você enxerga a tua vida profissional, a maneira como você coloca energia naquilo que você realmente quer. É uma mudança de mentalidade, de mindset, além do conhecimento teórico. Não é ficar resolvendo questão de concurso ou ficar dando dicas de concurso muito específicas. Isso é importante também, mas é uma parte do processo. O cara que é aprovado em vários concursos, o cara que tem profundidade, é o cara que tem um outro significado profissional, entendeu? E o maior objetivo do nosso processo de formação é a transformação do profissional. Esse é o nosso core, é isso que a gente faz. E eu digo o tempo todo para as pessoas que trabalham comigo, para a minha equipe e para os professores. Eu quero que vocês levem o aluno a algo que eles não experimentaram ainda. Eles têm que ser desafiados a conhecer algo que eles não conhecem. Porque isso movimenta. Falo, caramba, isso eu não sei. Se eu não sei, eu vou precisar mergulhar um pouquinho mais nisso. E isso gera um ciclo de mudança, de transformação, que culmina no teu resultado. Aprovado em vários concursos, primeiro lugar em vários, segundo lugar em vários, e com 3 vínculos públicos hoje, certamente, mesmo com 3 vínculos, tendo mais qualidade de vida no trabalho, tendo mais tranquilidade, podendo acompanhar tua filha, né? Que você falou, é filha ou filho? Vendo tua filha crescer, podendo ir no Dia dos Pais, podendo viajar com ela, podendo botar tua cabeça no travesseiro, que se acontecer, Deus me livre e guarde alguma coisa com você, ela vai estar segura, amparada, e isso não tem preço, isso é muito intangível, né? Isso é o que não tem preço no Ô, concurso Luiz, público. realmente, você não tem como deixar receber esse emblema de cursinho preparatório. São pessoas, são artigos que eu leio e hoje eu vejo os caras me passando informação, né? São professores que eu já li os artigos, nossa, que cara fera. E o cara está me passando informação, o cara está me dando aula ali, eu estou ouvindo ele. Então, assim, realmente é outro patamar, né? Não tem como ser diferente, não. É fantástico. O preparatório é fantástico. Realmente te prepara para o concurso, te deixa muito, muito preparado para um dia a dia numa unidade de terapia intensiva. E quem trabalha com isso, eu fico pensando, imagino quem trabalha com isso e está tendo a oportunidade de se preparar com o seu preparatório no dia a dia na UTI. É como você fala, pegar o plantão e estudar ali, ver na prática o que a gente vê na aula, né? Poder aplicar ali a situação, ver o resultado na beira-leito, deve ser fantástico. Eu ainda não consigo fazer isso porque eu não estou numa unidade de terapia intensiva, mas eu espero um dia estar e poder fazer o que os colegas já fazem aí, né? Fazer aplicar na prática ali o que a gente está vendo aqui na teoria. Robson, assim, sensacional a tua história. Estou muito contente de saber, eu achei que você só estava em 2 vínculos, muito contente de saber que você está trabalhando em 3 vínculos. Eu sei que Maricá é um lugar bacana pra caramba de trabalhar, Niterói também. Itatiaia é qualidade de vida, é teu quintal, trabalhar respirando um ar puro aí, é um outro nível, né, de vida, com segurança, com qualidade, vendo tua filha crescer. Queria te agradecer muito, Robson, por ter me concedido esse tempo aqui para servir de instrução para os colegas que estão aqui. Muita gente comentando que é da tua história, muita gente comentando, é isso, mantém, alguém colocou aqui, mantém e vai, que vai dar certo. Então, muito bacana, muito legal a tua história. Queria te agradecer de coração, agradecer o carinho, agradecer a tua obstinação, e você é um obstinado daqueles que a gente tem bastante orgulho de falar. Todo café com especialista eu abro aqui, tá você assistindo o café, eu falo, cara, o Robson não perde uma. Todo dia eu abro aqui. Quando você não tá, é porque certamente é tua folga e você está fazendo alguma coisa com a família. Mas quase todos os dias eu entro, você tá lá ao vivo
Não, só participando. Eu falo, corrigindo, cara, esse Luiz, cara se é eu não entro extraordinário, não é é porque eu estou de sensacional. folga, não. É o contrário, é porque eu estou lá no trabalho sendo solicitado. Porque se eu estou de folga, tá lá no carro, saindo no alto-falante, você falando, a minha mãe já te conhece, minha esposa já te conhecia, também, que ela é aluna foi aluna da Uniswan. Então, o pessoal já conhece tua voz. Minha sogra, quando eu estou na casa dela, ela, nossa, já está você ouvindo esse professor. Então, assim, se eu estou de folga, eu estou ouvindo, não tem essa, não. Pode ser diferente. Muito legal, Robson. É por isso que você está chegando aonde pouca gente chegou. E isso é só um começo, Robson. Isso é só o começo. É daqui para o infinito aí, muitas oportunidades ainda aparecerão. E eu falo, né? Quem é concurseiro é concurseiro. As pessoas falam, Felipe, por que você até hoje faz concurso? Eu falei, eu faço concurso porque eu quero me desafiar. Eu faço concurso para saber se eu estou me afastando daquele conhecimento mais atual, se eu estou deixando de aprender outras coisas. Eu faço concurso porque outras oportunidades podem aparecer. E o mais certo na vida, gente, é a mudança. É a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar. E mudar faz bem, oxigena, traz novos ares, novos colegas, novos aprendizados. E a gente tem que estar com o trem no trilho. Porque com o trem no trilho, a hora que a oportunidade aparece, você já está em velocidade de cruzeiro, e aí é só você botar um pouquinho mais de ritmo, acelerar um pouquinho mais perto, e aí o resultado vem, não tem dúvida nenhuma. Tá bom, Robson? Eu queria te agradecer de coração por ter me concedido esses 45 minutos aqui, fabulosos na tua presença. Muito feliz de te encontrar. Dá um abraço na tua esposa, na tua filha, na tua família. E obrigado por me permitir contribuir com a tua vida, construir com você. Em algum momento alguém fez isso por mim também. E hoje eu retribuo, contribuindo também com a formação Luiz, eu que de agradeço. vocês. Uma satisfação imensa poder estar aqui passando um pouco dessa minha trajetória, de conversar com os colegas aí que estão assistindo, que realmente não existe barreira quando você quer fazer, né? Quando você quer, as desculpas elas existem para você fazer, né? Ah, como eu te falei, né? Tem viagem, então eu estudo antes de viajar. Tem um churrasco na família, eu acordo mais cedo e faço 2 horas. Então, assim, quando você quer você faz um emprego, 2 empregos, 3 empregos, uma filha. Hoje minha filha já deita ao meu lado com um videozinho dela lá da Peppa, e eu boto meu fone de ouvido, coloco uma música no YouTube que é música para concentração, e ela fica do meu lado vendo o vídeo dela, porque ela é muito grudada comigo. Né? Poderia ser uma desculpa. Não, mas minha filha não vai deixar eu estudar hoje. Não, é Robson, olha a minha pulseira. Ó. perfeito, Sem perfeito. desculpas. Tá vendo? Quem Exato, quer, exato. faz. Poderia Não dar dá desculpa, desculpa. minha filha é muito grudada comigo, hoje ela não dorme mais à tarde, porque quando ela dormia eu estudava aquela hora que ela está dormindo, então hoje ela quer ficar comigo. Tudo bem, fica comigo. Fone de ouvido, ela com o videozinho dela e eu consigo cumprir. Então as desculpas, elas, é sem desculpa, mas se for para ter uma desculpa, que seja desculpa para fazer. Eu quero, então eu vou fazer aquilo ali. Né? Então foi ótimo, eu te agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e falar para a galera que um emprego, 2 empregos, 3 empregos, filha, plantão, tudo, engarrafamento. Eu adoro engarrafamento, adoro estudar no engarrafamento. Não, Quando a gente está o negócio é estudando fazer, é possível, não tem desculpa, não. O negócio é aquilo que eu falei. engarrafamento, é ótimo, né? Pô, vou aproveitar mais meia hora de É o aula aqui. quanto você quer fazer o negócio, entendeu? É isso Sensacional. mesmo, é Sensacional, isso. mano. É isso, é isso. Cara, não tem um dia que eu vá para a faculdade, eu vou com o Rodrigo, né? A gente vai junto para a faculdade. A gente sempre fala de você. O Rodrigo sempre fala, cara, Robinho, esse cara é sensacional, esse cara é extraordinário. Eu falo, pô, vou reunir com ele. Ele vai participar do café com o especialista. Ele falou, cara, não perco por nada. Esse Rodrigo cara Pena é é um fabuloso e tal. querido, Muito né? bacana. Rodrigo Pena foi meu preceptor na Clesan e ficou para a vida. Esse cara aí é ouro em pó, como ele fala, né, Luiz? Ele é o verdadeiro ouro em pó, tá É. bacana demais ele. É. Ele está assistindo aqui. Ele está assistindo aqui o Um café. abração, Ele está Rodrigo. aqui com a gente. Eu falei com ele ontem. Sempre que eu vejo lá no WhatsApp o Rodrigo, opa, vai ser uma boa conversa. É. Muito bom, Robin. Obrigado pela participação, obrigado por ter me concedido esse tempo. Agradeço aí a tua
participação e Obrigado, a Luiz. De tua coração, eu que presença. agradeço também. Tá bom? Um abração. Um abraço grande, querido. Tudo de Fica com bom. Deus. Um Boa abraço. sorte. Tchau. Essa é a história que vocês acabaram de ouvir do nosso querido obstinado Robson Gomes, aprovado em vários concursos, primeiro lugar em vários concursos, que jamais deu desculpa, trabalhando em 3 vínculos diferentes, usando o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, trabalho, casa da sogra, férias, sempre botando aquele ritmo ali de 2 horas por dia para estudar, para manter constância, evitando o efeito gangorra, porque é isso que faz com que você performe cada vez mais nos concursos, escalonando os teus resultados e que vão culminar com a tua transformação da tua vida e da tua jornada. Eu agradeço a todos vocês que aqui estão. Eu gosto muito desse bate-papo com pessoas que vivenciaram o que vocês estão vivenciando hoje e com pessoas que transformaram a sua vida, a sua jornada através da educação. É por isso que a gente está aqui hoje, todos os dias, para transformar a vida de vocês e levá-los, todos vocês, ao mesmo caminho que vocês acabaram de ouvir. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês que participaram aqui desse Café com o Especialista. Amanhã tem mais. Estaremos juntos aqui em mais um café, conversando com vocês, trazendo para vocês uma reflexão profunda e significativa sobre como ser aprovado em concursos públicos, estudando 2 horas por dia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Para você de Minas Gerais, para você do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil, para você que vai fazer o concurso do IPCMG, inscrições abertas a partir de 17 de abril até dia 16 de maio. Um concursão que não acontece há quase 10 anos em Minas. Fica de olho, porque no dia 12 de abril, depois de amanhã, aliás, amanhã, hoje é terça, né? Amanhã à noite, nós estaremos ao vivo num evento fechado, onde eu vou apresentar todo o edital desse concurso para você e como se planejar, estudar e entregar valor nessa prova que vai acontecer no dia 2 de julho. Está cobrindo absolutamente todo o edital e mais do que isso, estudando todo o edital mais do que uma vez, chegando na prova com um machado afiado para que você possa arrebentar, performar e assinar esse termo de posse para mudar a tua vida, a tua jornada e a vida da tua família. Espero todos vocês amanhã juntos e vamos juntos transformar essa jornada de vocês. Então, Daniel, se você quer saber um pouquinho mais como é que é, o Daniel está me perguntando aqui para falar um pouquinho mais da metodologia do preparatório. Se você quiser saber um pouquinho mais, Daniel, participa do evento amanhã, tá? É uma aula fechada especificamente sobre esse concurso de Minas, mas lá a gente vai falar do preparatório um pouquinho melhor, de como a gente trabalha, quem são os professores, como é que a gente vai fazer para entregar valor para vocês. E lá você vai conhecer um pouco melhor. E eu tenho absoluta certeza que a gente vai transformar a tua vida e a tua jornada. Robson passa em todos os concursos. Sensacional. Ler isso é... Oi, Sheilane, eu que agradeço. Te aguardo amanhã, Sheilane, 12 de abril, nesse evento fechado que vai acontecer para o concurso do IPCMG. Tá bom? Abraço grande, gente. Até amanhã. Mais um Café com o Especialista. E bota na agenda, hein? Amanhã à noite tem o nosso aulão fechado, exclusivo para quem está inscrito. É só clicar no link da bio, se inscrever e não deixar de participar amanhã do nosso evento de edital aberto para o concurso do IPCMG. Lá a gente vai absolutamente mostrar todo o caminho para ser aprovado, mesmo que você esteja começando absolutamente do zero, estudando 2 horas por dia. Um abraço grande.